Irmãos, quanto mais nos aprofundamos nos estudos bíblicos, mais o Senhor vai revelando. É por isso que eu sempre falo com os irmãos, não deixem de ler a Bíblia, procurem sempre ler a palavra do Senhor, se orientar por ela, porque ela vai guiar as nossas vidas. É um manual de sobrevivência, né? Nesse mundo. O Senhor fez o mundo e fez um manual de sobrevivência. Tem tudo na Bíblia. Tudo. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Né? Nós não podemos ficar nos satisfazer em apenas um bilhetinho ou um folheto que fale algumas coisas de forma filosófica daquilo que está na Bíblia. A Bíblia, é a palavra de Deus. Abrir a Bíblia é um prazer para nós. Aqui tem tudo. Tá? E o que nós vamos ver hoje é uma coisa muito profunda, precisa de muita atenção, porque o Senhor, muitas vezes a gente passa despercebido, mesmo quem lê muito a Bíblia, tá? Ler muito a Bíblia não quer dizer ler muitas vezes de capa a capa. Ler muito é você ler um versículo, meditar nele, degustar esse versículo profundamente, em meditação com o Senhor, buscando a revelação no Senhor, num versículo, um versículo. E o Senhor vai te revelar ali um mundo inteiro. Tá? Ler a Bíblia 2 vezes no ano, todo ano, isso é só letra, né? Infelizmente, eu não dou valor, não. É melhor estar lendo a Bíblia do que outras coisas, mas não tem o valor espiritual que a pessoa às vezes acha que tem. Diz o Senhor em Gênesis 2, eu vou ler aqui, Gênesis 2, 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora eu vou ler o 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim do Éden. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves, e o Senhor fez Adão adormecer, cair em sono profundo, e enquanto ele se dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e o fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto foi extraída do homem. Só até aqui. Senhor, nós clamamos a sua misericórdia para que haja um entendimento através, Senhor, da revelação. Seja conosco nessa hora de falar de Ti, de alimentar de Ti. É uma hora muito especial em que falamos, meditamos e nos alimentamos da Sua palavra, do Seu pão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito interessante aqui entendermos que quando Deus deu a orientação de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eram 2 árvores no jardim, né? A árvore
do bem e do mal é a árvore da vida, além de todas as outras árvores que o homem poderia comer. Mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal abriria a mente do homem, né? Foi a astúcia da serpente, o antigo dragão, como diz a palavra, né? Que depois enganou Eva acerca desse fruto. Adão recebeu a ordem do Senhor, né? E contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Adão estava ciente do pecado, que era desobedecer aquela ordem de Deus. Ele sabia que fazer aquilo seria pecado, mas Adão não transferiu isso para Eva. Eva ainda não havia sido criada, irmãos. Viu? Logo depois disso aqui, o Senhor então fez Adão adormecer. O Senhor diz: não é bom que o homem viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Depois dessa ordem de Deus a Adão, aí ele Deus vê que não é bom que o homem viva só e faz uma ajudadora. Adão caiu num sono profundo, né? E Deus retirou parte de um dos lados do corpo e a costela, e fechou o lugar com carne. Essa costela que foi tirada do homem, o Senhor modelou e fez uma mulher, e conduziu essa mulher até Adão. E Adão, né, agradeceu a Deus e ficou feliz, porque disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Irmãos, aqui tem uma situação. Por que Adão falou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne? Será que já havia sido, já tinha tido alguma outra criação, um outro projeto? Porque esse aqui é o projeto de Deus, esse projeto que nós vivemos. Mas se voltarmos a alguns versículos aqui, por exemplo, Gênesis 1, 27 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Isso bem antes de toda aquela orientação do Senhor para Adão, de ter criado Adão, ter criado Eva. Não estou afirmando que houve um projeto anterior, mas há essa possibilidade, porque o Senhor aqui a palavra diz que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. É importante a gente entender que imagem é exatamente o que nós temos, os braços, as pernas, nós somos imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são semelhante a Deus, não tem essa imagem. O Senhor quis fazer esse projeto que nós vivemos hoje com alguém semelhante a Ele, a sua imagem e semelhança. A imagem é exatamente isso que você vê no outro. Você vê no outro homem a imagem de Deus. Mas e semelhança? Semelhança é aquilo que está por dentro, porque o Senhor nos fez com a condição de, ao alcançarmos graça, santificação, vivermos as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós, que o Senhor preparou e pode nos conceder, pode conceder a todo aquele que busca as bênçãos espirituais, o crescimento espiritual. Isso é se aproximar da semelhança de Deus. Imagem é isso que muita gente está destruindo aí, com tatuagens, com piercing. Põe piercing no umbigo, põe piercing no nariz, põe piercing na testa. Eu fui a Belo Horizonte, fui numa loja e as pessoas furam amassando o rosto, e colocam, não sei como que faz aquilo, colocam piercing. Gente, que coisa terrível. Põe piercing na sobrancelha. É muita frustração que o homem vive hoje. O homem está
triste, tão decepcionado consigo mesmo, que tenta alterar, buscar alguma satisfação nesse tipo de coisa, tatuando o seu corpo, né? Enchendo de piercing. Você está agredindo o templo do Espírito Santo. Não faz isso. Não faz isso. Você vai ser cobrado por isso. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Isso é palavra do Senhor. Portanto, a gente quase que não vê pessoas mais sem tatuagem. Que coisa absurda. Você está agredindo o templo do Espírito Santo. Você é imagem e semelhança do Senhor. Semelhança quase todos já perderam. Buscar santificação, poucos buscam. Viver a espiritualidade que Deus nos permite, pouca gente se interessa por isso. É por isso que o mundo está em tanta depressão e tanta tristeza. Busca o Senhor, meu irmão. O Senhor tem para nos dar muito mais do que podemos imaginar. Uma tão grande salvação. As pessoas têm pouca noção da felicidade, da alegria que vai ser viver no céu. Aliás, não é no céu. Nós vamos para o céu e depois voltamos para viver o milênio aqui na terra. O milênio vai ser aqui, mas vai ser sem... O diabo vai ser preso por 1000 anos. E por 1000 anos nós vamos cumprir aquilo que o Senhor tem no seu projeto. Shabá, Shemitah e milênio. 7º dia, 7º ano e 7º milênio. Isso é ciência de Deus, onisciência. Então o Senhor tem tudo preparado para nós. E quando Deus depois vem ao jardim, Eva ouviu a serpente a enganou, Eva comeu da fruta. Não é esse negócio de maçã não, viu, irmão? Maçã é uma invenção da TV, do cinema, para caracterizar uma fruta. Tinha que pôr uma fruta, Então colocaram maçã, mas ninguém sabe que fruta que era. Era fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, assim, quando Deus que ia toda tarde ao jardim conversar com Adão, então quando ele desceu ali, ele perguntou a Adão, onde estás? Onde é que você está? O homem, Adão, declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que eu te proibi de comer? Ele não questionou Eva. Ele questionou Adão. A ordem foi dada para Adão. O governo de uma casa é do homem. A responsabilidade é do homem. Nos erros da sua família, o homem sempre é o responsável. Sempre é o responsável. Então ali, ele ainda tenta se esquivar. Aí ele falhou e errou feio. Ele disse assim: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E quando a serpente tinha abordado a Eva, a serpente confirmou que ela sabia todas as coisas. Eva falou para a serpente assim: nós podemos comer dos frutos da árvore, de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Eva sabia, Eva respondeu isso para a serpente. Então a serpente alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, aí se acendeu a soberba de Eva. Mas então eu vou ser como Deus? Vou ter o conhecimento do bem e do mal? E quando a mulher... Aí ela olhou para a árvore.
e viu que realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos. Quantas pessoas têm morrido pela concupiscência dos olhos? Paladar é a concupiscência da carne. E além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Adão estava em companhia de Eva. Adão ouviu aquela conversa, e comeu do fruto. Ele que recebeu a ordem direta de Deus: não comereis desse fruto. Portanto, irmãos, o pecado, ele é terrível. Por causa desse pecado, o pecado original, nós perdemos nosso direito de morar na eternidade. Nós passamos a ter a mancha do pecado original. E nós precisamos ter um resgatador. E esse resgatador, o Senhor mandou o único que poderia fazer isso, o seu único filho, Jesus, para morrer por nós, para nos trazer de volta a um caminho, que ele com seu sangue na cruz ali, ele comprou. Ele foi lá no inferno e tomou essa chave das mãos do diabo, tomou da mão dele o Sefer, o documento de herança que havia sido tomado por ele. Ele tomou posse da terra quando Adão ali, por causa do seu pecado, entregou para o inimigo toda a terra, a ponto de o próprio diabo ter falado com Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, nessa hora, Deus mandou Jesus, e Jesus cumpriu a sua missão e resgatou o homem para a direção de uma tão grande salvação, que precisa muito ser valorizada. Nós estamos vivendo um momento assim em que estamos tão longe, tão longe das coisas de Deus. Se você, meu irmão, está sentindo angustiado, triste, amargurado, oprimido, deprimido, busca o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E certamente o Senhor vai ouvir o seu apelo, porque o Senhor não colhe os seus ouvidos para a súplica de um coração realmente contrito, arrependido. O Senhor vai ouvir o seu clamor. E ainda dá tempo de você buscar se reconciliar com o Senhor, buscar uma vida de propósito, porque Deus tem uma obra para realizar na sua vida. E aí você vai sair dessa tristeza, dessa angústia, para uma alegria que você não conhece, sabe? Eu vivi na tristeza, e achava que era uma alegria, era uma falsa alegria, e até que um dia eu comecei a viver uma angústia que consumia a minha vida. Eu não entendia o que era, o que é isso que está faltando, o que está faltando, e o que estava faltando era Jesus vivo. É esse Jesus que a palavra nos revela de capa a capa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Irmãos, eu quero deixar um adendo aqui. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer acréscimo que você tiver, que a gente possa conversar e trazer à luz. Vamos buscar aquilo que é a verdade plena, que nem sempre é aquilo que um pensa. Às vezes o pensamento de outro sempre vai complementar o pensamento de um. E é isso que nós precisamos, juntos, buscar conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos meditar muito nessa palavra forte, palavra difícil de ser entendida, mas o Senhor nos dá toda a condição, através da revelação, de entendermos os seus propósitos. A todos, vamos ouvir Shalom, vamos ouvir: posso sentir o seu toque em mim.